Este cordeiro antes, sabe, aqui não havia sido mencionado antes. Em nenhum lugar tinha sido mencionado. João não o viu em nenhum lugar dos céus enquanto olhava, mas aqui apareceu ele. Observe, de onde ele saiu, de onde ele apareceu? Veio do trono do Pai, onde esteve assentado desde que foi morto e ressuscitou. Ele ressuscitou e se sentou à destra de Deus, vivendo para sempre para fazer intercessões. Amém. Ressuscitado lá, hoje como intercessor com seu próprio sangue, para fazer intercessão pela ignorância do povo. Agora, esse é aquele de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto de cloro, o cloro do perdão do pecado. João olhou para esse cordeiro, e o cordeiro parecia como tendo sido morto. E então ele notou que ele estava ferido e cortado e moído e sangrando, um cordeiro ensanguentado. Foi esse que tomou o nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro teve de tomar o nosso lugar, e ele viu o cordeiro, ele prosseguiu. João não o tinha visto, porque ele esteve na eternidade adentro, até mesmo fazendo intercessão e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta do sangue de touros, de cabras, uma oferta substituta, ele também, porque aqueles que criam nisso apontavam para ele, e o sangue ainda não havia sido derramado, de modo que ele estava lá para absolvê-los. Ele estava lá para absolver você e eu, e oh Deus, espero que ele esteja lá esta noite, por cada pecador. O cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver qualquer coisa senão aquele cordeiro ensanguentado que se acha lá? E o cordeiro prosseguiu na visão a essa altura, como tendo sido morto. Observe, vem do trono do Pai. Oh, imagine! De onde ele avançou para esta visão? Ele vem da glória, onde ele está sentado à destra de Deus. Ele avançou até João desde a glória. Oh, não seria uma coisa gloriosa se nossos pensamentos pecaminosos esta noite pudessem ser postos de lado o suficiente para aceitá-lo, e ele avançasse desde a glória esta noite para se manifestar a cada um de vocês? O Cordeiro avançando desde a glória para intercessões, muito bem, para fazer reivindicações, agora por sua redenção. Lembre-se, ele esteve em sua obra mediadora aqui atrás, mas lembre-se, estes selos estão prontos para ser abertos, e o Cordeiro veio do santuário de Deus, avançou à frente. Espere até chegarmos lá naquela certa hora, tomarmos aquela meia hora em que houver silêncio, o santuário está fumegando, não há mais intercessão. O sacrifício partiu, é um tribunal, não há mais sangue nele, porque o cordeiro coberto de sangue se afastou. Não espere até esse tempo. Lembra-se, no Antigo Testamento, enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo. Mas enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. Mas quando o cordeiro se afastou, foi a conta. O que ele tem sido intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga-me onde Maria poderia fazer intercessões então. O que Maria poderia oferecer? O que poderia São Francisco, Santo Assis, ou qualquer um, Santa Cecília, melhor dizendo, ou qualquer outro ser humano? João nunca viu 1000 santos saírem do local de mediação. Ele viu um cordeiro. Um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado. Não me importa quantos santos foram mortos, todos eles o mereceram, cada um deles, como o ladrão disse na cruz, pecamos e merecemos isto, mas este homem nada fez. Ele era o único homem que era digno. Aqui vem ele do posto da intercessão. Para que ele está vindo agora? Observe-o.
que coisa. João estava chorando. Como fica tudo isto que vai acontecer? Disse, não chore, João, disse o ancião. Aqui vem o leão. Ele era aquele que prevaleceu. Quando ele olhou, eis que vinha um cordeiro ensanguentado que tinha sido morto. Qualquer coisa que é morta fica ensanguentada, sabe? Foi morto. Eis que veio um cordeiro. Tinha sido morto e ele apareceu. Oh, que coisa. Para quê? Para fazer suas reivindicações quanto à sua redenção. Amém. Oh. Você não tem vontade de ir a um canto, sentar-se e chorar um pouco? Eis que vinha um cordeiro, ainda ensanguentado. João, não havia nada lá, toda a celebridade estava em pé ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Assim, aqui vem o cordeiro agora. Seus dias de intercessão estão terminados. Os dias de mediador. É aí que esse anjo vai estar lá. Espere até que entremos os selos e não haverá mais demora, isso mesmo. Aquela meia hora de silêncio. Observe o que acontece naquela meia hora de silêncio por ocasião daquele 7º selo no próximo domingo à noite, querendo o Senhor. Ele aparece para quê? Fazer suas reivindicações agora. Oh, que coisa! Aparece para fazer suas reivindicações. Agora ele tinha feito a obra de parente. Ele tinha descido, tornado-se homem morrido. Ele fez a obra de redenção de parente, mas ainda não tinha feito sua reivindicação. Agora ele entra em cena para requerer seus direitos. Observe o que acontece. Oh, que coisa! Pelos quais ele foi morto, pois tornou-se parente do homem para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Veja, o ancião o chamou, disse, um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado. Mas agora aparece como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santo ainda. A coisa está fechada. Oh, irmão. Então. E lembre-se, isto vem na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora, observe com bastante atenção. Isto é algo que você precisa entender. Agora, ele esteve fazendo sua obra mediadora, fazendo intercessões pelo crente. Por 2000 anos ele esteve lá atrás, um cordeiro. Agora, ele está avançando desde a eternidade para tomar o livro da propriedade documentada e para abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Vocês entendem? Muito bem, vamos prosseguir então. Agora, abrir os selos e divulgar todos os mistérios a eles, ao 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nestes 7 selos. Foi isso que ele disse aqui. Todos os mistérios estão nestes 7 selos. E o cordeiro aparece agora, depois de ser um mediador entre Deus e o homem, ele se torna um leão. E quando se torna um leão, ele toma o livro. Esse é o seu direito. Deus o tem guardado, o mistério. Mas agora o cordeiro chega. Ninguém podia tomar o livro. Ele ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, sacerdote, o que for, eles não podem tomar, não. O livro, os 7 selos não foram revelados. Está vendo? Mas quando o mediador, quando sua obra é concluída como intercessor, ele aparece e João, o ancião disse, ele é um leão e ele aparece, observe. Oh, que coisa! Está vendo? Ele sai para tomar o livro. Agora, observe, para revelar os mistérios de Deus sobre os quais outros têm feito suposições em todas estas eras denominacionais. Veja então o 7º anjo. Se este livro, Mistérios, é a palavra de Deus, o 7º anjo
tem de ser um profeta para a palavra de Deus vir a ele. Nenhum sacerdote, papa ou qualquer outra coisa pode recebê-la. A palavra não vem a tais. A palavra de Deus vem somente a um profeta. Sempre. Malaquias 4 prometeu tal coisa. E quando aparecesse, ele tomaria os mistérios de Deus, com que a igreja ficou toda emaranhada em todas as denominações, e restauraria a fé dos filhos de volta aos pais. E então o juízo cairia ao mundo, e a terra seria queimada, e então os justos caminhariam sobre as cinzas dos ímpios no milênio. Entendem agora? Muito bem. Outros fizeram suposições na era denominacional, mas veja, ele tem de ser este homem. O sétimo anjo de Apocalipse 10, 1 a 4 O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dados a ele e cumpre todos os mistérios que foram deixados de fora no decorrer das eras denominacionais. Agora, você pode ver porque eu não critico meus irmãos na denominação. É o sistema de denominação. Eles não adianta eles tentarem saber isto porque não poderia ser revelado. Isso é de acordo com a palavra. Eles o presumiram e creram que ali estava e pela fé caminharam por isto, mas agora foi provado com evidências. Amém. Oh, que coisa, que escritura. Agora observe, então é ele, o Cordeiro, que assume sua posição de rei, quando os seus santos vêm coroá-lo Senhor de Senhor e Rei de Reis. Estão vendo? Veja, o tempo acabou. Apocalipse 10, 6, não há mais demora. Note, há 7 chifres neste cordeiro. Notou? Tendo 7 chifres. Acabamos de estudar isso. Chifres significam poder para o animal. E note, ele não era um animal, porque ele tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Está vendo? Note. Oh, que coisa. Creio que tinha isso anotado em algum lugar. Para abrir os selos e desatar o título de propriedade e a mensagem ao último anjo. E ele assume sua posição de rei para fazer isso que ele aparece agora. Agora observe quando ele sai, os 7 chifres. Agora, quando ele viu esse cordeiro, João olhando para ele parecia que tinha sido morto, ensanguentado. E ele veio da eternidade e deixou de ser mediador. Então, reze a Maria quanto você quiser. Não havia ninguém no céu e na terra, ou nenhuma pessoa, nenhum ser, em nenhum outro lugar que pudesse tomá-lo. João até chorou por causa disso. Amigo católico, não consegue ver isso? Não reze a alguma pessoa morta. O Cordeiro é o único mediador, está vendo? Ele foi aquele que apareceu. E o que ele fez agora? Ele esteve aqui atrás intercedendo até seu sangue fazer expiação por toda a pessoa. E o Cordeiro agora sabe o que está escrito no livro. Assim ele sabia desde a fundação do mundo que seus nomes estavam lá, de modo que ficou aqui atrás mas fez a obra de mediador assim até que cada um que foi posto no livro tenha sido redimido e está terminado. E agora ele aparece. Está vendo? Ele fez sua obra de parente. Ele é tudo. Sabe qual era a obra de parente? Testificar diante dos anciãos. Lembra-se de Boaz tirando seus sapatos, assim por diante. Ele fez tudo isso agora. Agora ele vem receber sua noiva. Amém. Ele vem agora como rei. Ele está em busca de sua rainha. Amém. Amém. Neste livro está todo o segredo disso. Enrolado os 7 selos. Oh, irmão. 7 selos, esperando que ele venha. Note, tomemos estes símbolos. Bem, são só 9 horas, temos 3 horas ou mais para prosseguir. Vamos só. Satanás fica me dizendo que as pessoas estão ficando cansadas, portanto, suponho que estejam. Mas vamos tomar isso mesmo assim. 7 chifres eram as 7 igrejas, veja. As 7 eras da igreja, porque essa era a proteção do Cordeiro. Aquilo com que ele protegeu seus direitos na terra foi um grupo de pessoas enviadas por Deus que protegeu, veja, o chifre no cordeiro. 7 olhos
são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes. Gostariam de anotar algumas escrituras? Vamos só abrir. E vocês me dizem que vocês têm esse tempo? Vamos a Zacarias, ao livro de Zacarias, só um pouquinho. Leremos um pouco disto. E eu não quero segurar os demais nessas coisas. Mas ainda assim, não quero que percam isto. O que é mais importante do que isto? Sim, o que é mais... O quê? Nada mais importante do que a vida eterna para uma pessoa. E precisamos entender isso agora e ter certeza que entendemos muito bem. Muito bem, Senhor. Agora, queremos ler Zacarias, capítulo 3. Acho que é isso mesmo agora. Zacarias 3, vamos só tomar esses símbolos aqui. Se tem as minhas escrituras anotadas. Eu estava simplesmente gritando por todo lugar essa tarde quando cheguei a isso. Assim, eu simplesmente não sei onde eu tenho correto ou não. Espero que tenha. Zacarias 3, vejamos se é. Tem 89 aqui, mas tem de ser 8 a 9. Muito bem. Muito bem. Sei que não pode ser 89. Zacarias 3, 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir ao meu servo o renovo, Cristo. Pois eis aqui a pedra que ponho diante de Josué, sobre pedra, esta pedra única, estão 7 olhos. 7 olhos. Eis que eu esculpirei a escultura ali, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade da terra em um dia. Agora, vamos abrir em Zacarias 4:10. 4:10. Escutem. Quem despreza o dia das coisas pequenas, Deus em simplicidade, veja. Porque esse se alegrará. Ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Os 7 olhos significam ver. Ver significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres e cada chifre tinha um olho, 7 olhos. Que é isto? Cristo, sua noiva. 7 eras da igreja. Dali houve 7 profetas que saíram, 7 videntes. Olhos. Assim o último tem de ser um vidente. Muito bem. Note, ele não é um animal. Ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem era ele? O dono. O dono original, que tinha o livro da redenção em sua destra. E nenhum anjo, nenhum ser angelical, nada mais podia tomar o lugar. E este cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro de sua mão. Ufa! Que foi isto, irmão? Esta é a coisa mais sublime na Escritura. Amém. Um ato que nem um anjo nem nada podia fazê-lo, e o cordeiro veio e o tomou da destra do que estava sentado no trono. Que é isto? Agora ele pertence ao cordeiro. Amém. As leis de Deus exigiam, ele é aquele que o detém. A lei de Deus exigia um parente redentor e o cordeiro saiu segurando-o. Eu sou parente deles, eu sou redentor deles. Eu fiz intercessão por eles e agora vim requerer seus direitos por eles. Amém. Lá está o único. Vim requerer seus direitos nisso. Ele tem direito a tudo que perderam na queda. E eu paguei o preço. Oh, irmão! Ufa!
Isso não o faz sentir-se religioso por dentro, não por boas obras que tenhamos feito, mas por sua misericórdia. Oh, espere um minuto. E aqueles anciãos e tudo mais começaram a lançar fora as coroas e dignitários, começaram a se prostrar. Veja, ninguém podia fazê-lo. E ele foi direto até a destra de Deus e tomou o livro da sua mão, requereu seus direitos. Eu morri por eles. Eu sou o parente redentor deles. Eu sou o mediador. Meu sangue foi derramado. Eu me tornei homem. E fiz isto para trazer aquela igreja de volta, aquela que vi antes da fundação do mundo. Ela era o meu propósito. Eu falei que ela estaria lá e não havia ninguém apto para tomar isto, mas eu mesmo desci e o fiz. Eu sou parente deles. Eu me tornei parente. E ele toma o livro. Amém! Oh, quem está esperando lá por mim esta noite? Quem é a igreja? Aquele que está esperando lá. Quem mais poderia estar lá por você? Aquele parente redentor. Oh, que coisa! Que sublime declaração. Um ato. Agora, ele tem o direito de propriedade da redenção. Ele o tem em sua mão. A mediação terminou agora. Ele o tem em sua mão. Lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo, mas agora está na mão do Cordeiro. Agora observe, o título de propriedade da redenção de toda a criação está em sua mão. E ele veio para requerê-lo também para a raça humana. Não requerê-lo para anjos, requerê-lo para os humanos, aos quais foi dado para fazer filhos e filhas de Deus novamente. Trazê-los de volta ao jardim do Éden, tudo o que eles perderam. A criação inteira, as árvores, a vida animal, tudo mais. Oh, que coisa isso, não os faz sentirem bem? Ufa! Eu achava que eu estava cansado, mas não estou agora, estão vendo? Às vezes acho que estou ficando muito velho para pregar, então começo a ver algo e acho que eu sou jovem novamente. Sim, isso mexe com vocês, estão vendo? Porque eu sei disso, que há alguém lá esperando por mim. Há alguém que pagou o preço que eu não podia pagar, isso mesmo. Ele fez isso por mim, Charlie. Fez isso por você, fez isso pela raça humana inteira e agora ele aparece para requerer seus direitos de redenção. Requerê-los para quem? Não para si mesmo, para nós. Ele é um de nós. Ele é o nosso parente. Ah, que coisa. Ele é meu irmão. Ele é meu salvador. Ele é meu Deus. Ele é meu parente redentor. Ele é tudo. Porque o que era eu sem ele, o que poderia ser sem ele, assim, veja, ele é meu tudo e ele está lá como nosso parente. E agora ele esteve intercedendo por nós até este tempo. E agora ele sai e toma o livro da redenção para requerer seus direitos do que ele fez por nós. Eles morrem. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, onde quer que adormeça, que acontecerá, a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta soará. Ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem, o último selo é aberto, aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar suas possessões redimidas, sua igreja lavada pelo sangue. Agora, a criação inteira está em sua mão agora. Baseado nisso, o plano inteiro de redenção está selado por 7 selos misteriosos nesse livro que ele tomou. Agora observe, e só ele pode revelá-lo a quem quer que ele queira. Ele o tem em sua mão. Veja, agora ele prometeu que isto aconteceria nesse tempo, então, porque está selado por 7 selos de mistério, o livro da redenção. Agora observe, como agora, amigos, eu lhes disse, os deixaria sair às 8h30, mas deixei de lado 3 ou 4 páginas aqui para chegar a isso. Agora já passei das 9, de modo que possam retornar amanhã. Mas agora, neste livro, cétuplo de selos de redenção, que o Cordeiro tomou consigo, era o único que poderia
fazê-lo. E ele o tomou da destra do que estava sentado no trono agora para requerer seus redentivos, para requerer seus direitos, para requerer para mim e para você aquilo de que ele nos redimiu. Veja, para voltarmos a tudo o que Adão perdeu no jardim do Éden, ele nos redimiu de volta a aquilo. Agora, com o Cordeiro, com o livro em suas mãos, estamos prontos para pedir sua graça e misericórdia sobre nós, para abrir o livro de 7 selos para nós e nos deixar olhar além da cortina do tempo só um pouquinho. Ó, que coisa. Note que quando ele tomou o livro, o título de propriedade selado, tenha isto em mente agora, abriu os selos do mistério para revelá-los, para trazê-los aos seus, veja, a todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegarmos a isto nos selos, iremos voltar até lá e ver aquelas almas debaixo do altar clamando: Senhor, até quando? Até quando? E aqui está ele como mediador no altar, só mais um pouco, até haver outros mais que têm de sofrer como vocês, mas agora ele vem daqui neste último selo. Ele não é mais mediador, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou no sepulcro, ele se apresenta com os direitos. Amém! E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda não impedirão os que dormem. Porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quando o último selo for aberto e quando o 7º anjo estiver entregando sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-lo nos ares. Ele requer, ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Agora, observe, veja isto. Que coisa, abriu os selos, revelou os mistérios, revelou-os onde? A última era da igreja, a única que está vivendo. As demais estão dormindo. Ele disse, se ele vem na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a 7ª vigília, na 7ª vigília saiu uma ordem, um clamor, aí vem o esposo. E quando fizeram a virgem adormecida, as igrejas nominais disseram, vocês sabem, eu creio que gostaria de ter esse Espírito Santo. Notaram vocês, os presbiterianos e episcopais, ou vocês ouviram minha mensagem em Phoenix para aqueles homens que se encontram lá na voz dizendo, bem, o que há com este autor dizendo, Santo Padre fulano de tal, quando a Bíblia diz, a ninguém chameis pai assim. Vejam, eles estão dormindo com eles, essa é a razão, mas quando eles se apresentaram e disseram sim, nós cremos. Uma mulher recentemente ligou para outra mulher, disse, sabe, sou episcopal, falei em línguas outro dia, creio que recebi o Espírito Santo, mas psiu, não conte a ninguém. Duvido muito disso, porque pode ser que você tenha falado em línguas, mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo, está vendo? Não pode ficar. Poderia você imaginar Pedro e Tiago e João e aqueles lá no cenáculo dizendo, temos o Espírito Santo agora, mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais, saíram lá fora agindo como um bando de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada de qualquer maneira. Isso mesmo. E lembre-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembre-se, as escrituras não dizem que elas o conseguiram, mas enquanto elas estavam fora tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia. Está certo? E as demais foram deixadas para o período da tribulação, certo? Pranto, choro, ranger de dentes. Essa é a igreja? Não, a noiva. A igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Sim, Senhor.
entraram para a ceia das bodas. Oh, note que coisa. Os selos foram abertos porque na última era da igreja para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para juntar seus súditos para seu reino. Sua noiva. Veja. Oh, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. Que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso. Onde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão. Amém, amém. Ele chamará e eles responderão. Ele veio para recolher seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles viram isto.